competição. O técnico Fábio Carille tem a volta de jogadores importantes. E quem acompanhou o último treino e chega agora com as informações é o André Cavalcante. Goleiros corintianos na chegada para o treino. Sem a presença do titular absoluto, ídolo do clube, seria um mau sinal. Que nada, alguns minutos depois, ele apareceu. Cássio deu pinta de estar recuperado das dores no quadril. E não foi a única boa notícia do dia, não. Bocelli também treinou com bola, depois de ter sido desfalque em Araraquara com um edema na panturrilha esquerda. Só vale um asterisco, hein? Uma ressalva sobre os dois, Cássio e Bocelli. Como só os primeiros minutos foram liberados aos jornalistas, não dá para definir exatamente como os dois se comportaram no restante da movimentação. Porém, ambos devem ir para o jogo sim, sem problemas. Quem está confirmado para valer é o Michel Macedo, na vaga aberta na lateral direita, já que o Fagner serviu à seleção brasileira. E o confirmado mais importante dentre todos, você já deve imaginar quem é, né? A condição clínica já não preocupa mais. Estou me sentindo muito bem já assim. Sobre a lesão, acabei ali depois do jogo agradecendo só o fisioterapeuta Caio, mas quero aproveitar o momento também e agradecer todo o departamento médico. Foram 4 jogos fora em tratamento de uma lesão no joelho esquerdo. Na quinta partida, ele saiu do banco de reservas para salvar o Corinthians da derrota diante da Ferroviária. O retorno de Gustavo à condição de titular é uma questão natural e aguardada pela torcida. Tanto que até a renovação de contrato é discutida internamente no clube. E olha que o atual vínculo vai até o final de 2020. A minha vontade sim é de ficar, mas não estou preocupado com isso ainda agora. Estou preocupado mais focado nessa reta final do Paulista. E por mim, eu fico aqui o tempo que for preciso. Com a boa fase e os 9 gols na temporada 2019, sonhos ainda mais altos podem se tornar possíveis, por que não? Quem sabe até seleção brasileira? Estou no Corinthians, amigo. E o que eu venho fazendo, e eu almejo sim chegar na seleção, como eu disse, acho que a nossa seleção não tem um 9 da minha característica. Acho que o Gabriel Jesus e o Firmino são mais de movimentação. E eu vou trabalhar e ajudar o Corinthians aqui e quem sabe não consigo uma vaguinha aí. Diferentemente dos centroavantes recentemente convocados, Gustavo não é aquele atacante de mobilidade e velocidade, mas em compensação tem faro de gol e presença de área. Acho que nosso futebol brasileiro sim está em falta de jogadores novos. Eu acho que só tem eu e o Pedro, que está voltando de lesão agora. Mas tem outros também, né, como o Fred, que tem as mesmas características. Gustavo, o centroavante raiz do Corinthians, completa 25 anos de idade na sexta-feira, dia 29 de março. Mas o presente de aniversário, quem sabe, pode ser antecipado para quarta-feira. Vai depender do jogo contra a Ferroviária em Itaquera e vale vaga nas semifinais do estadual. Sim, não planejei festa alguma ainda. O presente que eu vou pedir para meus companheiros é a vitória, a classificação. E depois vou ver se eu faço um jantar para nós. Seu mundo é uma bola. Girou bonito e ele dominou no peito e saiu jogando o Gustavo, né? Que volta por cima. Cara. Eu me recordo de fazer jogos do Gustavo que o pessoal pedia pra não tocar a bola pra ele. Assim, tinha ele aberto assim, e o meu não toca no Gustavo, Romero, tipo, pular, sabe, uma coisa desesperadora. Era uma situação que falava assim, gente, foram buscar esse garoto e ele não é jogador de futebol. A impressão que passava, sabe? Olha o Gustavo aí. Acho que um bom crédito deve ser dado ao Rogério Ceni, né? Pelo que trabalhou com ele no Fortaleza no ano passado. E é uma volta por cima incrível. E aí é o próprio Fortaleza, né, Flavinho? Claro. Não vamos só fulanizar o clube também, claro. Fortaleza, maravilhoso.
Agora, é gozado que quando ele voltou pro Corinthians, quando terminou o acordo lá com o empréstimo pro Fortaleza, o Corinthians foi atrás de um monte de atacantes. Verdade. Estamos a Wagner Love, é o Bozelli, é isso, é aquilo e Queria tal. mandar ele embora. Né? Se desse, aparecesse alguém para levar, levava. Opa. Né? Ele era claramente a última opção do Corinthians para essa posição. E falar em seleção brasileira, cara, eu não acho nada absurdo, não. Não mesmo. Às vezes é preciso olhar para o futebol que não é bom o que se joga aqui no Brasil, mas para alguns jogadores que merecem alguma, sabe, uma chance, uma possibilidade. Basta ver o que aconteceu com a seleção brasileira nos últimos 2 jogos lá na Europa, né? Esse de ontem, o segundo tempo foi legal, tal, mas o primeiro tempo e o jogo contra o Panamá. Ô, Flavinho, eu falei aqui, você acha que o Gustavo seria pior? Jogo de casado e solteiro, que entra todo mundo aí, entra aí, quem quer jogar? Horror. É uma bagunça. E é um jogador que tem o Gustavo, que tem muita impulsão, é alto e que não é só um fazedor de gol de cabeça, a gente percebe que ele se coloca bem e tal. Enfim, o grande mistério é saber o que aconteceu com ele na primeira passagem pelo Corinthians, não agora. Ele já falou isso, Flavinho, algumas vezes. Ele disse que a imaturidade, como ele não teve base, chegou no Corinthians, de repente ele pode ter se chocado, né, com o profissionalismo, né, com o gigantismo do Corinthians, a pressão. Ele chegou num momento de muita pressão e de repente as coisas não acontecem, sendo atacante, não marcando gol, virou Acho que virou um motivo de o mais importante chacota. disso tudo, o Paulo Lima, não só a confiança que ele adquiriu lá, que ele recuperou, enfim, jogando no Fortaleza no ano passado, mas acima de tudo, não só fazer os gols, mas mostrar qualidade. O Gustavo hoje, ele é aquele jogador do acabamento, mas pro time, ele é um cara que, olha, ele oferece várias opções, jogadas ofensivas, faz o pivô, ele sai, ele tabela, ele aparece para finalizar. Tá num momento realmente especial, Gustavo, né? É o goleador do time, né? É o cara que tem presença diária, como o Flavinho e o Jackson já explanaram por aqui. E é um centroavante que, com a marca daquele cara que não tem o exímio domínio com a bola, mas ele tem a aptidão de saber estar no lugar certo, na hora certa e, acima de tudo, uma característica que é fundamental, né? Que é a bola alta, né? E tem um bom posicionamento, uma boa impulsão. E tem feito os gols. A velha frase, né? Centroavante, artilheiro, vive de gols, meu amigo. Se não fizer, logo cai no esquecimento. Logo já começa a pegar no pé dele. E essa fase dele é para ser enaltecida, desde a temporada passada, né? Quando foi exatamente o artilheiro do futebol brasileiro com 30 gols marcados. E foi elogiado pelo Mourinho. Exato. Não é pouca coisa. Sabe por que ele foi elogiado pelo Mourinho? Por uma coisa que a gente aqui no futebol, às vezes, no futebol brasileiro, passa meio que despercebido assim. Existem jogadores dentro de um elenco que ele tem um papel tático fundamental, né? Você pode colocar um jogador para desempenhar aquele papel. E na Europa isso acontece muito, né? Então o Gustavo, pela estatura dele, dependendo do adversário que você tem, ele pode ser uma arma extremamente útil. Com certeza. Uma arma extremamente útil para fazer esse pivô, para brigar para a primeira bola quebrada. Ele pode ser essa arma para ter a primeira bola, para disputar a segunda. É um cara interessante. Você vê como é que às vezes um erro de avaliação. Agora é muito fácil, né? Quando o filho tá bonito, todo mundo quer criar. Mas a avaliação é de quem tá lá no dia a dia, né? Porque quando a gente corneta aqui vem a corneta de lá. Não, e a mesma comissão técnica de hoje mas que avaliou ele. Onde eu quero chegar. Então, perfeito. Porque no ano passado, qual era o grande problema do Corinthians, do Fábio Carille, até o Fábio Carille deixar o clube? Vou jogar com 4 atacantes, com 4 homens sem o centroavante. Tentou, testou, rodou jogadores e não encaixou. Fábio Carille foi embora. E o Gustavo estava no elenco no início da temporada e foi emprestado para o Fortaleza. Então, tem que fazer essa autocrítica também. A avaliação é equivocada do ano passado. Mas eu concordo com você, Calheiros. Mas eu acho que mais ainda, não fizeram o trabalho adequado para, de repente, preparar esse jogador pro futebol profissional. Coisa que o Rogério Ceni conseguiu fazer. Porque vale lembrar que ele não foi emprestado diretamente para o Fortaleza. Ele passou por outros clubes sem tanto destaque como ele teve no Fortaleza trabalhando com o Rogério Ceni. Por mais que o corintiano torça o nariz aí de falar que o Rogério Ceni tem um papel importante, tem.
porque ele se coloca melhor hoje na área. Ele fez um gol de falta, cara, pelo Fortaleza, um golaço de falta, que quando ele fez o gol de falta, todo mundo falou assim, gente, o Gustavo batendo falta, e aprendeu com quem? Com o Rogério Ceni, trabalho. O Rogério falou isso, acabava treinamento, ele falou que o Gustavo chegou, me ajuda, me ensina. E falar, o Rogério Ceni tem um papel fundamental no que é hoje o Gustavo. Muito legal. Vamos ver aí, ó, provável Campinho. Vamos e o Corinthians está apertado para renovar o contrato dele, né? Tá renovando, tá estendendo aí até 22. Vamos ver aí o provável Corinthians. Corinthians que vai a campo hoje com Cássio, Michel, Manuel Henrique, Danilo Avelar, Ralf Júnior Urso, Wagner Love, Jadson e Cleison e o Gustavo na referência. Te agrada esse time aí, Flavinho? Bom, é o melhor Corinthians possível, com a exceção do Michel, porque o Fagner tá na seleção. Tá voltando, né? Muita gente torce um pouco o nariz pro Wagner Love jogando pelas beiradas, como vocês gostam de dizer, extremos, né? Extremos agora? Ele não performa tão bem pelos extremos. Não performa. Com o Wagner Love de ponta, digamos assim, mas em alguns momentos, dependendo do adversário, eles jogam mais próximos. O Wagner Love e o Gustavo ficam uma dupla de atacantes que eu acho muito interessante. A grande contratação do Corinthians para esse ano foi o Júnior Urso, né? Que acabou sendo o grande nome. Hoje, para muita gente, é um dos melhores volantes jogando no país. É um jogador que tem sido muito importante. O Danilo Avelar voltou a jogar bem. Isso tem sido um alento para o torcedor corintiano. Cara, é um bom time, que não jogou bem no primeiro jogo contra a Ferroviária, mas que vinha de 4 jogos muito bons, né? E é favorito, claro que é favorito a vitória hoje. Vamos ver, a Ferroviária vai... Eu achei que o Novo Horizontino ia dificultar as coisas. Eu fiquei torcendo para o Brasil contra o... O Red Bull ainda foi 0-0 o jogo contra o Santos, né? Mas o Novo Horizontino, coitadinho. Quer ver a Ferroviária? Quero ver a Ferroviária. A Ferroviária é um time bem dirigido, é um time que jogou melhor que o Corinthians. Notícia boa, o Jadson voltar a ser titular no Corinthians. Né? Isso é uma notícia boa. Vamos ver aí, ó. Coloca na tela aí o time da Ferroviária. E tá aí, ó, a formação com o Tadeu, o Diogo Matheus, o Ryan, o Rodrigão e o Arthur Henrique, Anderson, Uchoa e Tony, Felipe Ferreira, Léo, Arthur e Diego, Thiago Santos na referência. Tá aí o time da Ferroviária. Pode surpreender, ô Paulo Lima? Ou você é daqueles que aposta todas as fichas do Corinthians? Eu acho que pode surpreender. É evidente que se você for pensar no caminho que a gente imaginava ontem, como o Flavinho falou, e nós fomos aqui na abertura. Olha os números da Ferroviária como visitante nesse Campeonato Paulista. Então, e a gente tendo a fase do Novo Horizontino, pode complicar e em 10 minutos tinha um jogo perdido. Evidente que se você for colocar no papel, na qualidade técnica e, acima de tudo, no que representa no futebol paulista e no futebol brasileiro, o Corinthians é cogitado para ser favorito. Mas não será surpresa se tivermos aí a possível classificação da Ferroviária, não acredito muito, mas é bem possível que aconteça. Essa derrota aí, a única derrota da Ferroviária fora de casa no Campeonato Paulista foi na primeira rodada. Ou seja, só na primeira rodada do campeonato que a Ferroviária perdeu fora de casa. De lá para cá, o time está invicto. É um time que joga, a gente vê pelos números, né, Paulo? Que joga fora de uma maneira muito diferente. Isso é muito comum em times do interior de São Paulo. Jogam fora buscando sempre um empate, que é, né, pelo menos... O técnico do Novo Horizontino falava isso antes do jogo, quero ir pro vestiário no intervalo, com 0-0. E aí com 9 minutos tomou 2 gols. Exato. Então, a Ferroviária deve vir com essa proposta. Se o Corinthians ainda fosse o Corinthians do Carille olha como são as coisas, né? Jogo contra o Santos, né? Que o Corinthians ainda tinha aquele estilo de jogo de esperar o adversário e tudo mais. Acho que a Ferroviária teria mais chances. Fica um esperando o outro espera um e não acontece nada. Mas o Corinthians mudou muito o jeito de jogar depois daquele jogo contra o Santos. É um time que hoje marca o adversário lá, joga no outro campo, joga no campo do adversário, pressiona mais e é o que o Corinthians vai fazer jogando em casa. Se conseguir fazer um gol logo, que é o que o Palmeiras fez ontem, as coisas ficam mais fáceis. Mas eu também estou com o Paulo Lima, acho que a Ferroviária pode surpreender, por que não? Legal, olha, você vai participando com a gente na hashtag Bom Dia Fox, quarta a sua opinião. E aí, a Ferroviária vai aprontar para cima do Corinthians e o Ituano? Vai aprontar para cima do São Paulo? Será que dá para reverter essa vantagem? O assunto agora é o Fla-Flu, Luciano Calil.